Olá, meu nome é Edson Borim, eu sou professor do Instituto de Computação da Unicamp e nessa videoaula vou falar sobre a representação de números racionais no computador. Bom, números racionais representam uma ou mais partes de um todo e eles são bem úteis na resolução de diversos tipos de problemas. Tá? No computador, a gente pode representar números racionais de duas formas, com a representação ponto fixo ou com a representação ponto flutuante, né, conhecida aí como floats. Tá? Bom, então vamos falar primeiro sobre a representação ponto fixo. Nessa representação, a gente utiliza um valor inteiro que ele deve ser implicitamente multiplicado por um fator de escala, tá? Então vamos supor que a gente quer representar, que a gente tem um fator de escala que é 10 elevado a menos 2. A gente quer representar o número 10,33. Para isso, a gente grava numa variável inteira o número 1033. Por quê? Porque 1033 vezes 10 elevado a menos 2 é igual a 10,33. Tá? E se eu quiser representar o número 2,6? Bom, aí a gente grava aqui o número 260, porque 260 vezes 10 elevado a menos 2 é igual a 2,6. Tá. E como é que a gente faz soma e subtração com esse tipo de dado? A soma e subtração ela pode ser feita de forma direta com o mesmo hardware da soma e subtração de números inteiros. Então a gente pode usar as mesmas instruções que a gente usa para somar e subtrair números inteiros para somar e subtrair números na representação racional com ponto fixo. Então vamos ver como isso funciona. Vamos supor que a gente quer somar os números 10,33 com 2,15. A gente sabe que a resposta é 12,48, tá? No computador, o que a gente vai ter é uma variável inteira que contém o número 1033, né? Porque essa é a parte inteira, né, da representação de 10,33 quando o nosso fator de escala é 10 elevado a menos 2. E a gente vai ter também uma outra variável que vai ter o número 215, né? Que é a parte inteira aqui da representação de 2,15, né? Quando o fator de escala é 10 elevado a menos 2. Bom, para somar esses dois números, basta somar as partes inteiras, né? Porque 1033 vezes 10 elevado a menos 2 mais 215 vezes 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que você somar a parte inteira dos dois números, ou seja, 1033 com 215, né? E multiplicar por 10 elevado a menos 2, ou seja, o fator de escala já está correto aqui. Tá? Então, o resultado dessa soma, né, utilizando o hardware normal de soma de números inteiros, vai dar 1248, né? Implicitamente, a gente sabe que isso aqui é o número 12,48, porque todo número inteiro nessa representação é multiplicado pelo fator de escala 10 menos 2. Note que nesse exemplo eu estou supondo que o fator de escala é 10 elevado a menos 2. Você pode supor o fator de escala que você quiser. No entanto, no seu programa você tem que ser consistente, né? Todos os números você tem que representar utilizando o mesmo fator de escala. Caso isso não seja verdade, aí você vai ter que fazer ajustes antes de realizar operações de soma e de subtração. Tá? Bom, então aqui eu mostro que a gente pode fazer a soma, né, da parte inteira aqui do 1033 com 215, né, e obter o resultado diretamente. Tá? Mas e se a gente quiser fazer multiplicação e divisão, né? Bom, aí é um pouquinho diferente. Então vamos supor que a gente tenha dois números aqui, tá? A gente tem um número que é representado pela parte inteira A, né? Com o fator de escala 10 elevado a menos 2, e a gente tem um número que é representado pela parte inteira B, né, multiplicado pelo fator de escala 10 elevado a menos 2. Para multiplicar esses dois números, né, ou seja, A vezes 10 elevado a menos 2 e B vezes 10 elevado a menos 2, quando a gente multiplica esses dois números, o que a gente obtém é A vezes B vezes 10 elevado a menos 4. Observe que o fator de escala aqui ele não está compatível com o fator de escala dos números originais. Então, para isso, a gente tem que fazer um ajuste aqui. A gente tem que multiplicar 10 elevado a menos 2 pelo resultado da multiplicação de A vezes B. Né? E agora, o resultado de tudo isso aqui é a parte inteira que representa, né, o número resultante do produto original, né, supondo o fator de escala implícito 10 elevado a menos 2. Tá? Isso implica que a gente tem que fazer, depois de calcular a multiplicação de A por B, a gente vai ter que fazer um ajuste ainda na parte inteira do resultado. Tá? Então vamos ver um exemplo aqui. Ó. 10,33 vezes 2,00. Tá? A gente sabe que isso é igual a 20,66. No primeiro caso, o número, né, representado pela parte inteira é 1033. Né? Note, 1033 vezes 10 elevado a menos 2 é 10,33. No segundo caso, a parte inteira é representada pelo número 200. Então, se a gente multiplicar as duas partes inteiras aqui, né, ou seja, 1033 por 200, a gente vai obter o número 206.600. Tá? No entanto, essa não é a parte inteira ainda do resultado.
a gente tem que fazer um ajuste, né, dessa parte inteira, multiplicando ele por 10 elevado a menos 2, para que o fator de escala implícito seja mantido, né, no mesmo fator de escala que a gente dos números originais, tá? Então a gente vai ter que fazer uma nova multiplicação aqui. A gente vai ter que multiplicar o resultado de 206 e 1.600, né? A gente vai ter que multiplicar esse número por 10 elevado a menos 2, né? Ah, como é que eu represento 10 elevado a menos 2? Bom, na verdade, em vez de multiplicar, você pode simplesmente dividir, né? Você pode dividir 206.600 por 10 elevado ao quadrado, né? Ou seja, por 100. Isso vai gerar o resultado 2066. Note que 2066 é a parte inteira, né, do número 20,66 quando o fator de escala é 10 elevado a menos 2, tá? Então, a gente, no caso da multiplicação, né, e da divisão também, que é análoga, tá? A gente precisa fazer um ajuste depois de realizar a multiplicação com as operações de cálculo de multiplicação e divisão de inteiros. Bom, tem um truque aqui que ajuda a gente, né, facilita, na verdade, reduz o custo de operação, que é utilizar um fator de escala que é a potência de 2, tá? Então vamos supor que a gente vai usar um fator de escala que é igual a 1 sobre 1024, ou seja, 2 elevado a menos 10. Né? Lembrando, novamente, que o fator de escala é um fator implícito que a gente pode escolher no nosso programa e trabalhar de forma consistente com o mesmo fator de escala ao longo de todo o programa. Tá? Então, nesse exemplo aqui, os nossos números, né, são números, né, a gente está multiplicando dois números, a vezes 10 elevado a menos 2, vezes b vezes 2 elevado a menos 10. Esses aqui são os fatores de escala implícitos, né? E as partes inteiras desses números são a e b. Tá? Quando a gente multiplica isso, novamente, né, a gente vai obter a vezes b vezes 2 elevado a menos 20. A gente ainda precisa fazer o ajuste, né, do fator da parte inteira para preservar o fator de escala. Né? Para isso, a gente vai acabar multiplicando o resultado de a vezes b por 2 elevado a menos 10. Né? No entanto, né, aqui tem uma coisa muito interessante. Multiplicar por uma potência de 2 é muito mais simples de se fazer. A gente pode fazer isso deslocando bits para a direita ou para a esquerda. Tá? Lembra que na aula de deslocamentos, né, de operações com números inteiros, quando a gente falou de representação de inteiros, eu falei que se a gente deslocar os bits para a direita, né, de um número, é equivalente a gente dividir esse número por uma potência de 2. Né? Então, deslocar um bit para a direita é a mesma coisa que dividir por 2, deslocar 2 bits à direita é dividir por 4 e assim por diante. Tá? Vamos ver como é que fica um exemplo aqui. Então, vamos supor que a gente está multiplicando os números 0,5 por 0,25, que a gente sabe que o resultado é 0,125. Tá? Bom, como é que a gente representa o número 0,5, né, com um fator de escala implícito que é 2 elevado a menos 10, ou seja, 1 sobre 1024? É assim, ó, 512 vezes 2 elevado a menos 10. Isso aqui é meio, tá? E como é que a gente representa o 0,25? É 256 vezes 10 elevado, 2 elevado a menos 10, tá? Agora vamos realizar o produto desses dois números, 512 vezes 256. Isso vai dar 131.072, né? Novamente, né, essa parte inteira ela não corresponde à parte inteira do resultado ainda, porque a gente precisa fazer aquele ajuste do fator de escala, né? Observe que o fator de escala implícito desse número aqui está diferente dos originais, então a gente precisa, no fundo, multiplicar ele por 10 elevado por 2 elevado a menos 10 para corrigir. Né? Como a gente faz isso? A gente multiplicar por 2 elevado a menos 10 é a mesma coisa que dividir por 2 elevado a 10. Né? Então a gente desloca 10 bits para a direita. Ao fazer isso, né, esse número aqui ele vai passar a ser o número 128. Tá? Bom, 128 vezes 2 elevado a menos 10 é a mesma coisa que 0,125. Perceba que a gente novamente teve que fazer duas operações aritméticas, né? A primeira foi uma multiplicação e a segunda foi um deslocamento de bits para a direita. Por que é mais interessante neste caso? O hardware de multiplicação geralmente é um hardware mais caro, ele toma mais tempo, né, para executar, ou você tem menos paralelismo, você tem menos hardware, né, para fazer a multiplicação. Já o hardware de deslocamento de bits para a direita e para a esquerda ele é muito barato, muito simples de se implementar e geralmente ele é oferecido de forma abundante dentro da arquitetura. Tá? Então, supondo um microcontrolador que tem essas duas operações, talvez a gente tivesse uma situação onde a multiplicação gasta 10 ciclos e o deslocamento de bits gasta um único ciclo. Se a gente fizer duas multiplicações, são 20 ciclos. Se a gente fizer uma multiplicação e um deslocamento de bits, a gente gastaria apenas 11 ciclos. Tá? Muito próximo de
apenas uma única multiplicação. Bom, a potência de 2 ela também facilita a interpretação do valor numérico. Tá? Os dígitos são multiplicados por potências de 2 que podem ser expoentes negativos. Olha só que interessante. Então, nesse caso aqui, se eu tiver um número binário 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, e eu tenho um fator de escala implícito aqui, que é 2 elevado a menos 3, né? Então, o que acontece é que esse primeiro bit aqui, olha só, ele é o valor dele é o valor do dígito multiplicado por 2 elevado a menos 3, o segundo bit é o valor dele multiplicado por 2 elevado a menos 2, aqui é 0 vezes 2 elevado a menos 1, aqui é 0 vezes 2 elevado a 0, né? E assim por diante, tá? Então, a posição do dígito aqui, quando a gente estava falando de números inteiros, era a posição 0, 1, 2, 3, 4. A gente pode pensar aqui que eu tenho a posição menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4, né? Quase como se tivesse um ponto aqui, olha, separando, né, os 5 primeiros dígitos binários, né, dos 3 últimos, tá? E a posição 0 é o primeiro bit à esquerda do ponto, né? E menos 1, né, menos 2, menos 3 são os bits à direita aqui, tá legal? Bom, um outro ponto que é importante saber sobre a representação com ponto fixo é que o espaço de representação é discretizado de forma uniforme, de acordo com o fator de escala. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem um número de 3 bits para simplificar, tá? São 8 estados diferentes que a gente consegue representar com 3 bits. Então aqui eu tenho 8 números, tá? Eu tenho o número 0, o número meio, o número 1, o número 1,5, o número 2 e assim por diante. Por que eu tenho esses números? Porque eu estou supondo 3 bits, né? Então são 8 estados, e um fator de escala 0,5, ou seja, 2 elevado a menos 1. Tá? Com esse fator de escala, eu consigo representar os números de 0 até 3,5, né? De meio em meio. Tá? Bom, e se eu tiver um fator de escala que é 0,125, ou seja, 2 elevado a menos 3? Eu também consigo representar 8 estados, né, distintos, no entanto, agora eu represento os números de 0 até 0,875. Perceba que a minha representação está mais refinada aqui, eu consigo representar mais valores, né, entre 0 e 5, por exemplo, e 0,5. No entanto, o range, né, ou seja, o maior valor que eu consigo representar, ele é bem menor do que o de cima. Tá? Então esse é o compromisso que a gente tem aqui na representação de ponto fixo. Se a gente usar um fator de escala implícito que é muito pequeno, eu tenho eu tenho uma escala bem refinada, né? No entanto, o maior número que eu consigo representar, ele é muito limitado, ele é bem menor. Bom, agora que a gente viu como representar números racionais com a representação ponto fixo, vamos falar sobre a representação ponto flutuante. Essa representação ela tem várias codificações distintas, né? Mas existe um padrão que foi definido pela I3E, o padrão 754, que é muito utilizado. Ele é amplamente utilizado nos processadores modernos. Tá? Nesse padrão, e a gente vai falar sobre ele aqui, tá? Nesse padrão, os bits são organizados em 3 campos, né? Tem um bit para indicar o sinal do número, é o bit S, tá? Tem 8 bits para indicar o expoente, que a gente já vai ver como é que a gente usa, e 23 bits para a mantissa, né? Então, nesse diagrama aqui embaixo, eu mostro o posicionamento desses campos num número de 32 bits, né? Então, como a gente pode ver aqui, um ponto flutuante, né, de precisão simples, nesse padrão ele tem 32 bits. O bit mais significativo, que é o bit 31, é o bit S, né, que indica o sinal. Se ele for 0, o número é positivo, se ele for 1, o número é negativo. Os 8 bits subsequentes, né, indicam o expoente E. A gente já vai ver como que a gente utiliza esse valor para calcular o número. Tá? E os 23 bits finais, né, ou seja, do bit 0 até o bit 22, né, são utilizados para representar a mantissa. Tá? Então vamos ver agora como é que a gente calcula o valor de um número nessa representação. Tá. Bom, como é que a gente calcula então o valor de um número na representação ponto flutuante? A gente calcula o número usando o valor dele usando essa equação aqui. Ó. O valor é o seguinte: menos 1 elevado a s, onde s é o bit de sinal, ou seja, se o bit for 0, é menos 1 elevado a 0 é 1. Né? Então a gente está multiplicando por 1. Se o bit for 1, então é menos 1 elevado a 1 é menos 1. Então a gente está multiplicando o restante da equação por menos 1. Aí a gente usa o valor do expoente, né, que é um número de 8 bits,
E o valor do expoente, que é e, né? Isso aqui a gente calcula da mesma forma que a gente calcula um valor de um número inteiro, tá? Basicamente, é o somatório do produto do valor de cada bit por 2 elevado à posição daquele bit, sendo que o bit 23 é o E0, o 24 é o E1 e assim por diante, tá? Muito bem. Então, com isso, a gente calcula o valor de E, né? E aqui na equação, a gente está multiplicando o sinal, né, por 2 elevado a E menos 127. Isso significa que se o valor que tiver aqui dentro do expoente for 128, né, a gente está multiplicando pelo valor 2 elevado a 128 menos 127, ou seja, 2 elevado a 1. Tá? Por fim, a gente multiplica por um valor que é calculado da seguinte forma: 1 mais o bit 22 da mantissa vezes 2 elevado a menos 1, mais o bit 21 da mantissa vezes 2 elevado a menos 2, e assim por diante. No fundo, isso aqui é a representação em ponto fixo, né, de um número, né, onde onde a mantissa é a parte inteira, né, e o fator de escala é 2 elevado a menos 23. Tá? Bom, então vamos ver um exemplo aqui para tornar para ficar mais claro. Tá? Então vamos olhar para esse número aqui no computador, tá? Então, representação hexadecimal 40490FDB, tá? Eu coloquei aqui do lado a sequência de bits, né? Então, olha só, o 4 em hexadecimal é 0100, depois o 0 em hexadecimal é 0000, depois novamente o 4 é 0100, o 9 é 1001 e assim por diante. Então, isso aqui é a representação binária desse número aqui, tá? O primeiro bit, como a gente viu anteriormente, ele representa o sinal. Então, nesse caso, como ele é zero, é um número positivo, né? O S é zero. Então, na nossa equação, a gente tem menos 1 elevado a zero aqui, tá? Os próximos 8 bits, né, representam a constante E, que vai ser usado como potência aqui, tá? Como expoente, né, na potência. Bom, nesse caso, a gente tem o valor 1,000000000, que equivale a 128, né? Então, a gente vai multiplicar por 2 elevado a 128 menos 127, tá? Por fim, a gente tem a mantissa, né? E aí, nesse caso aqui, a gente vai ter 1, né, que é essa primeira parte da equação, mais o valor de cada bit da mantissa. Então, esse cara aqui, ele vale 2 elevado a menos 1, tá? Então, a gente está somando com 2 elevado a menos 1, né? 1 vezes 2 elevado a menos 1. Esse aqui vale 2 elevado a menos 2, né? Como é zero, então nem coloquei aqui na minha equação. Esse aqui vale 2 elevado a menos 3, esse aqui vale 2 elevado a menos 4, né? Então tá aqui, ó, mais 2 elevado a menos 4, e assim por diante, tá? Se a gente resolver essa equação aqui, a gente vai perceber que o resultado vai ser 3,14, 15, 92, 74, 10, 12, 5, 7, 3, 2, que é uma aproximação aí do valor de π, tá? Vamos ver um exemplo um pouco diferente agora, né? E se a gente tiver esse valor aqui, né, no computador, né, 0000000000, né? Bom, nesse caso o bit de sinal é 0, né? Então a gente tem um número que o número é menos 1 elevado a 0, né? O nosso expoente é 0, tá? Então a gente vai multiplicar ali 1 por 2 elevado a menos 127. E aí a nossa mantissa, como tudo isso aqui é 0, né, o valor daquela parte da equação vai ser 1, né, porque lembra que a gente soma 1 aqui, tá? Então isso aqui vai ser igual a 2 elevado a menos 127, que é um número muito pequeno, muito próximo de zero, né, e é assim que a gente representa o zero em ponto flutuante, tá? Bom, um ponto importante da representação em ponto flutuante é que o espaço ele é discretizado de forma não uniforme, né? Com uma concentração de valores em torno do zero. Então, isso significa que a gente tem bastante precisão para representar números pequenos próximo do zero, né? E a gente vai perdendo precisão à medida que a gente vai se afastando do zero, né? Eventualmente, a gente não consegue nem representar números inteiros consecutivos, tá? No entanto, é importante a gente notar que a gente consegue representar números muito grandes e números muito próximos de zero também. Bom, antes da gente falar da versão double, vale a pena a gente dizer também que uma dificuldade que a gente tem com o ponto flutuante é que a gente não pode utilizar o mesmo hardware de aritmética inteira para realizar as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Aqui a gente precisa de um hardware especial para realizar
as operações aritméticas, tá? Então, existem microcontroladores, né, processadores, que não possuem hardware para realizar a operação de ponto flutuante. Nesse caso, se o programador, né, o programador quiser realizar uma operação de ponto flutuante, eles vão ter que emular, né, essa operação com várias instruções, com laços, né, no seu programa. Isso vai custar bem caro, tá? No entanto, a maior parte dos microprocessadores, eles oferecem hardware para realizar a operação de ponto flutuante, além das instruções especializadas para realizar soma, subtração, multiplicação e divisão, muitos desses processadores oferecem também registradores, né, unidades de armazenamento especializadas dentro da CPU para armazenar esse tipo de dado, tá bom? Como a gente vai ver no RISC-V, né, a gente tem registradores de propósito geral, que a gente utiliza para armazenar números inteiros, e dependendo da versão do RISC-V, a gente vai ter também registradores de ponto flutuante, que são utilizados para armazenar números nessa representação aqui. Tá? Bom, além dessa versão de 32 bits, existe uma versão de 64 bits, que também é padronizado pelo padrão I3E754. Né? Nesse caso, a gente também usa um bit para representar o sinal. Né? No entanto, para representar o expoente, a gente utiliza, em vez de 8 bits, a gente utiliza 11 bits, e para a mantissa, né, a gente utiliza 52 bits. A equação para calcular o valor do número, né, nessa representação é muito parecida com a outra que a gente viu anteriormente. Tá bom? Bom, então com isso eu concluo essa videoaula sobre representação de números racionais em computadores.